Varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. Soteldo pode acabar não ficando no Santos Futebol Clube. É isso que diz o presidente do Tigres, que não garante a permanência do atacante no Santos Futebol Clube. Quero falar também sobre a reapresentação do elenco. Aqui é trabalho, hein, varandeiros? Depois de 3 dias e meio, Santos volta a treinar no CT Repelé. Quero falar também sobre Eduardo Bauerman, que está deixando o Santos Futebol Clube e o Santos não deve receber nada neste primeiro momento. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Vamos falar sobre o peixe? Olha, o Santos Futebol Clube ainda vive a novela Soteldo, né? O portal MG Super Esportes, através do Bruno Lima, conversou com o presidente do Tigres do México, que é o clube que detém os direitos federativos do jogador Soteldo, e o presidente Maurício Culebro, presidente do clube mexicano, não garantiu que Soteldo ficará no Santos Futebol Clube. Abre aspas para o presidente do clube mexicano. Estamos analisando a nova oferta do Santos e qual será o futuro do Soteldo. Tá aí, portanto, o presidente do Tigres do México, e ele ainda falou o seguinte, hein? A negociação não depende apenas do Santos pagar os 4 milhões ao clube mexicano. É mais complicado, disse o presidente. O que ele está querendo dizer aí, né? É justamente a questão salarial do Soteldo, que o Santos vai precisar praticamente dobrar o salário do Soteldo atual, porque o Soteldo aceitou reduzir o seu salário quando veio para o Santos, e também a forma de pagamento. Portanto, tem mais fatores envolvidos do que somente o Santos pagar 4 milhões de dólares. O Santos precisa pagar isso num prazo que é o prazo desejado pelo clube mexicano, e também vai precisar aceitar o aumento salarial do Soteldo, porque o clube mexicano não vai pagar a diferença. Então o Soteldo, que ganhava 800 mil reais no Tigres do México, o Santos vai precisar assumir este valor para que ele permaneça no clube, tá certo? E o próprio presidente disse o seguinte: existem outros clubes interessados no Soteldo aqui do futebol brasileiro. Portanto, caso o Santos não queira e não consiga pagar pela permanência do Soteldo, neste formato que eu citei, né? Num formato com prazo menor, com um aumento significativo do salário do Soteldo comparado ao que ele ganha hoje, outros clubes do futebol brasileiro estão interessados no futebol do Soteldo. E olha, de bate-pronto, já posso revelar um clube que tem interesse no Soteldo. É o Flamengo de Jorge Sampaoli. Por mais que o Sampaoli tenha negado isso em última entrevista, sim, o Flamengo quer o baixinho Soteldo e tá no rebote. Se o Santos vacilar, Soteldo será jogador do Flamengo. Meus amigos varandeiros, trabalho. É trabalho demais do nosso treinador Odair Hellmann, que volta a comandar um treinamento depois do empate em 0-0 contra o Curitiba. O Santos, que jogou no sábado, portanto, folgou no domingo, na segunda, na terça e hoje pela manhã. E volta a treinar hoje às 15 horas no CT Repelé. O Santos, que não terá Camacho na partida contra o Corinthians, e o jogador Gabriel Inocêncio ontem compareceu ao CT Repelé para realizar um fortalecimento muscular. A expectativa é que Luan Dias possa jogar contra o Corinthians. Lucas Braga tem chances mais remotas de jogar o clássico contra o Corinthians. O Hellmann vai ter praticamente todo o elenco à sua disposição e não deve fazer grandes mudanças no time titular. Pode acontecer de o Hellmann mudar o esquema tático para um 4-4-2. Neste formato, o Soteldo pode acabar compondo o meio-campo e aí Mendonça e Marcos Leonardo jogando mais avançado contra o Corinthians. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Eduardo Bauerman. Ontem nós tivemos a aprovação das negociações entre Eduardo Bauerman e o clube
turco, Alanyaspor, da Turquia. O Bauerman sairá do Santos Futebol Clube. É claro que ainda faltam algumas questões burocráticas a serem resolvidas. E o jogador de 27 anos vai deixar o Santos Futebol Clube dentro da seguinte condição: o Santos vai rescindir o contrato de Eduardo Bauerman e ficará com 40% em uma futura venda do jogador. Este formato de negociação já foi utilizado para alguns jogadores, como é o caso do Arthur Gomes, que também saiu neste formato, o próprio Poroso, que acabou indo para o futebol português. Portanto, o Santos rescinde o contrato com Eduardo Bauerman. Isso deve acontecer nas próximas horas. E o jogador, caso seja vendido após um período jogando no futebol turco, no Alanyaspor, o jogador, o Santos vai receber 40% da venda futura de Eduardo Bauerman. Tá aí, portanto, olha, eu vi muitas críticas ontem, né, nas redes sociais sobre o formato da negociação, que o termo venda não é um termo correto. Olha, talvez faça sentido que o termo venda não é um termo correto, né? Mas eu acho que a crítica à diretoria do Santos, neste caso, ela não é justa. Porque a grande realidade é que o Bauerman estragou tudo, né? O Bauerman atrapalhou a vida dele, atrapalhou a vida do Santos. E sem sombra de dúvidas, o Santos não tinha muita saída. A gente sabe que hoje os jogadores são bem protegidos juridicamente, né? Então, perceba a situação do Santos. O Bauerman não é mais um jogador que teria espaço no Santos. O próprio torcedor santista não aceitaria mais o Eduardo Bauerman. Ontem eu vi uma publicação, se não me falha a memória, do próprio Bruno Lima, do portal MG Super Esportes, que ele disse o seguinte: as torcidas uniformizadas do Santos já haviam, já sinalizaram ao presidente e à diretoria que não querem mais Eduardo Bauerman vestindo a camisa do Santos. Portanto, é um jogador que, caso fosse reintegrado, teria problema junto ao torcedor. Primeiro, o erro do Eduardo Bauerman seria questionado, né? De fato, a honestidade do jogador, porque ele colocou em dúvida a sua própria honestidade. Essa é a verdade, né? Os fatos estão aí. Por mais que o Superior Tribunal tenha dado uma pena de 12 jogos para o Eduardo Bauerman apenas, né, que foi uma pena muito leve, é difícil acreditar de novo no Eduardo Bauerman. Então, eu acho que o Santos faz bem, resolve um problema, fica com um percentual em uma futura venda e, acima de tudo, bola para frente. Bola para frente para Eduardo Bauerman, bola para frente também para o Santos Futebol Clube. Vida que segue, que o Bauerman tenha sorte, que ele consiga rever os seus conceitos, né, de um profissional, né, acima de tudo, e que ele siga a vida dele, tenha uma nova oportunidade, como todo ser humano precisa ter. Mas eu acho que o Santos não é o lugar para Eduardo Bauerman, tá certo? Então acho que, no final das contas, a diretoria do Santos acertou na forma de condução do tema Eduardo Bauerman. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo que o Santos acertou na forma de condução de Eduardo Bauerman. Mesmo sem receber nada, conseguiu resolver o problema de uma forma amigável e ainda manter 40% de uma futura negociação. Grande abraço, informações do Santos aqui no Varanda Futebol Debate. Não esqueça, hein? Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera, tchau!